Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Porque, na medida do possível, eu tento aqui, seguir as orientações desses irmãos maravilhosos de luz, seres evoluídos, que a gente gosta de chamar esses anjos que trabalham no amor de Cristo para nos ajudar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que eu tenho certeza que todos nós questionamos muito, não é? Quando a gente vê alguém doente, quando estamos doentes. Mas eu não estou falando só da física, não, essa doença do corpo físico, não. Porque quando chega no corpo físico é porque já passou por todas as etapas e ali é a última etapa, quando a gente sente a dor ali, literalmente. E existe também, a dor do quê? A dor da alma, as doenças psicológicas, que às vezes a gente tem e nem imagina. Porque saúde mental, gente, às vezes a gente não se dá conta, mas ela é fundamental para a nossa felicidade. Quando a gente fala em saúde, a gente fala em bem-estar. E quando a gente fala em bem-estar, a gente fala numa qualidade de vida que engloba tudo do nosso dia a dia. Por isso que essas orientações que esses irmãos tantos nos ensinam, de acordo com a nossa sociedade, ao que nós estamos vivendo, é sempre muito importante colocarmos em prática. A gente tem ouvido muito que o mundo está mudando, como sempre mudou, mas agora numa velocidade e com coisas muito, eu diria, misteriosas, Porque não é nada muito declarado, mas no fundo a gente sabe mais ou menos tudo isso que está acontecendo, essas doenças que surgiram, não é? E que podem surgir outras. Então eles, com esse olhar além, com esse planejamento das trevas, digamos assim, para nos afetar, eles sabem o que pedem para deixarmos fortes para essas etapas. Por isso o cuidado, do corpo, da mente e do espírito. Não é essa a orientação? Então, para que a gente aprenda mais, saiba cada vez mais, vamos ouvir a palestra do nosso irmão, Dr. Rodrigo, porque ele vai trazer muita coisa importante, muitas informações, para que a gente pare para pensar, porque cai como uma luva para esse tempo todo aqui que a gente está vivendo, que não está nada fácil, não é verdade? Aí, na volta, a gente vai falar sobre como prevenir de todas essas doenças, tanto as psicológicas, a da alma e também a física, porque estamos no plano físico, não é verdade? Então vamos assistir juntinhos. Até daqui a pouco. Que o amor do Cristo esteja no coração de cada um de vocês. De acordo com os planos de Nossa Mãe Maria Santíssima, é iniciado mais uma reunião dos curadores. Espíritos estes que vêm de todas as partes físicas do planeta e espirituais de colônias, onde trazem os conhecimentos e as formas de cura material, emocional, espiritual para cada um. Estes curadores físicos que se encontram no ambiente vieram através do seu livre-arbítrio, da sua escolha, da sua consciência, prover aquele magnetismo que lhe é dado como uma forma de poder ajudar todos os irmãos que ainda não se despertaram. Todos vocês são curadores, uns bem antigos de outras vidas, outros despertados recentemente, os quais estão neste ambiente metafísico para propiciar este ritual
que traz a cura no físico, na mente e na alma de muitos de vocês, filhos. Todos carregam seus anseios, suas ansiedades, seus problemas, os quais vão minimizando muitas forças e formas de você conseguir vencer toda aquela emoção que lhe é contrária durante essa trajetória. Você, como um curador, que veio para a Terra de forma inconsciente, da missão que tem, por mais que venha pedir, você propicia um meio em que um trabalho espiritual lhe é proporcionado. E assim proporcionando aos outros a oportunidade de prover o dom da cura. Esses espíritos, em específico e especialmente durante estas sessões, os quais já passaram pelo ambiente físico da Terra em várias formas, inclusive formas humanas, trazem estas sabedorias de auxiliar a cada um nessa fase tão transitória das energias, das emoções e do próprio plano físico que vocês vivem. Os caboclos da mata, os baianos, os índios, os médicos cientistas, os mestres ascensionados, todos trabalhando junto nesta sessão de curadores. Toda esta dádiva é propiciada pela misericórdia do Jesus, do Cristo, esse exemplificador das ações que cada um precisa prover na Terra. As doenças antigas já não são mais as mesmas que vocês têm hoje. E os problemas de saúde física e emocional do futuro também não serão os mesmos que vocês têm hoje, pois tudo cresce, tudo implementa, evolui e modifica. Todos esses eventos que ocorrem na tua terra, as brigas entre os humanos sem propósito, sem sabedoria do amor, apenas por vãos sentimentos materiais e por conta dos sistemas dos quais ainda a humanidade depende, estão em fases transicionais. É a cura a caminho de muitas situações e estados que a própria humanidade ainda passa. Os curadores, como estamos falando aqui, não são só estes do plano físico, são também os curadores de orbes, de dimensões, muito ascensionadas, muito evoluídas nas questões espirituais, energéticas, magnéticas, muito sabidas através de grandes mestres como Bezerra, como Adolfo. Eles propiciam a reunião dos curadores. Mas existiu
o maior curador de todos, que foi Jesus Cristo. E tenham certeza de que esta egrégora desse mesmo ser se faz presente aqui hoje, de forma a propiciar curas inimagináveis a cada um de vocês, filhos. Que o amor do Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Olha só que presente, hein, gente? E ele nos convida a refletir sobre vários pontos. Eu fui aqui ouvindo com vocês e anotando, claro, né? Para quem me conhece, eu adoro ali o caderninho, então é muito valioso ter tudo ali. Quando a gente escreve, a gente vai relembrando e fixando, né, a lição mais uma vez. E aí ele diz, né, o maior dos curadores. Por quê, gente? Que é nosso irmão, né? Maravilhoso. Eu falo irmão com todo carinho, mas é o nosso mestre, nosso pai, nosso amigo, nosso irmão, mestre Jesus, né? Jesus Cristo, que vem assim de uma outra energia maior e aí se fez presente aqui na Terra. Vocês sabiam que Cristo, ele teve que diminuir a energia dele, o campo, né, energético dele, para caber, para conseguir, né, vir para cá, de tamanha luz que era aquela alma, que é essa alma. Mas eu digo naquela época, né, quando ele chegou aqui, ele teve que reduzir ao tamanho da Terra a sua magnitude ali de luz. E nós, gente, nós temos, quando a pessoa é super iluminada, super, sabe, assim, aquela que você olha e fala, nossa, essa daí é evoluída, hein? Ela tem no máximo 3 a 4 metros à sua volta. Imagine Cristo, que tinha essa luz gigantesca do tamanho, né? Ele reduziu somente do tamanho do planeta Terra para conviver aqui conosco. Olha só que interessante. Digo conosco também, lembrando, porque alguém pode ser novo no canal, a gente sabe que não é a primeira encarnação. Então, vai saber, né, se nós não estávamos lá, porque a gente vai reencarnando e podemos sim ter vivido na mesma época de Cristo, né? Então, aí ele fala sobre, né, a união de seres. Bem lá no comecinho ele falou, de acordo com Maria Santíssima, é permitido a união de seres de luz para a cura material, que é o nosso corpo, para a nossa cura física, e também a cura espiritual. Mas quando ele fala dessas curas, gente, não é somente a nossa cura, né, como ser humano, o corpo físico. Ele fala também a cura de uma sociedade, né? Porque nós sabemos que a nossa sociedade ela está muito doente. Senão não aconteceriam as guerras, não haveriam os roubos, a ganância, todas esses sentimentos ruins, né, que fazem com que roubem tanto um país que tem tanta comida e ao mesmo tempo tanta miséria, tanta gente sofrendo por fome. Isso é uma grande doença, né? E aí eles nos chamam, ele chama a atenção para quando a gente está conectado aqui, né, a uma live dessa, ou a casa de Mãe Maria, ou nas suas preces aí, você, né, chama uma egrégora de luz maravilhosa como a prece, faça seus pedidos, né, converse com os anjos, que tem toda a lei do amor e por isso são permitidos a nos ajudar, por isso que a gente tem que ver bem com que anjos estamos nos conectando, essa vigilância também é fundamental, porque tem muita gente que tem sensibilidade. Então, é importantíssimo quando a gente consegue perceber uma presença de um espírito, a gente também saber detectar se não é um espírito que se passa por luz e é tão inteligente quanto a luz, né? Porque eles não são bobinhos, não. Ainda são audaciosos. Então, cabe a nós bloquearmos as coisas ruins e trazermos tudo de bom. Mas como que a gente consegue fazer isso? Principalmente cuidando da nossa alma, né? Cuidando da nossa mente. E aí a gente traz elementos, aqui na casa, no site tem vários, que a gente pode afastar todas as coisas ruins,
sabe? Tudo que é como um banho energético, mirra nos portais da casa, água fluidificada, as orações dentro de casa, que inclusive às vezes eles pedem até algumas, né, que sejam em outras línguas, porque existem espíritos que não reencarnaram ainda com a nossa linguagem, né? Aqui o português, por exemplo, aqui do Brasil, então são aquelas línguas antigas, aramaico, o próprio latim, né? Então por isso eles pedem. Então isso você faz toda uma limpeza e aí você vai se protegendo com o banho da proteção, com a própria prece, com a magnitude, o magnetismo que você vai trazer essa energia boa para si. Isso é fundamental, é muito importante, tá bom? Então, aí, quando ele fala, né, que a Mãe Maria reuniu todos os seres, isso também, ainda bem no começo, fui por partes. Quando ele traz, né, essa energia de Mãe Maria, que fala, ela como comandante estelar, né, desses seres de luz, ela reúne não só os daqui da Terra, como de toda a Terra que foi encarnado aqui, ou de outros seres de luz. E eles olham além. Então, às vezes a gente pode se questionar, né, poxa, mas eu não estou hoje na reunião do irmão Bezerra. Mas é o seu amor que vai guiar, trazendo essa energia, né, solicitando essa energia do irmão Bezerra para poder fazer uma cura, para ser ajudado, porque esses espíritos de luz, gente, eles não medem esforços, né, para trazer o amor. E eles têm outras sabedorias que nós não temos, então eles conseguem sim ajudar várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa entender muito, mas acreditem, que quem sabe trazer essa energia para si, ela consegue resolver muita coisa na vida dela e curar muitas doenças, não é verdade? E aí ele diz, né, que é o livre-arbítrio que nós temos para poder conectar ou não essas energias. Cabe a nós mesmo. Só de vocês estarem ligadinhos aqui na casa de Mãe Maria, já foi uma escolha positiva. Que o mal vai olhar assim, ou as energias negativas, né? Porque aí tem pessoas que veem de maneira diferente. Algumas pessoas falam, um espírito ruim. Outras falam, não, aquela corrente energética negativa. O que seja, como você melhor definir, né, ou entender. Tudo que é negativo à nossa volta, vai pensar 2 vezes antes de chegar perto. Porque vai falar, opa, ali é luz, ali eu não vou conseguir dominar. É muita luz ali, então não vai dar. Deixa eu tentar em outro lugar, né? Porque eles querem pessoas que estejam abertas a essa negatividade, para que eles se alimentem cada vez mais e tenham cada vez mais adeptos, digamos assim, ao mal. Então, vamos prestar bastante atenção nisso, ao que nós estamos alimentando. Isso dá trabalho, porque isso tem tudo a ver com oração e vigilância, tá bom? E aí eles falam, todos nós somos curadores antigos ou recentes. Aí dá um nó, né? Você fala, poxa, peraí, todos nós somos? Somos, gente, porque para estarmos aqui reencarnados, nós passamos por várias etapas da natureza. Como assim etapas? Várias vidas. É que alguns, tem os elementais, né? Antes da gente chegar na forma física aqui, né, dos seres humanos, nós passamos pelo reino animal, os vegetais, os minerais, que aí vão se desenvolvendo até chegar, né, nós, assim como nós também vamos nos desenvolvendo para chegar como esses irmãos de luz que já entendem tantas coisas e não ficam doentes, como no caso a gente fica aqui na Terra. Então, quando a gente já teve essas vivências, cada um de alguma maneira ou de algum aprendizado, mas todos chegam. O irmão Augusto, né, um espírito de luz aqui da casa, o doutor Augusto Irineu, ele sempre fala, um dia todos chegam, né? Mas cada um no seu momento, porque tem vários porquês da vida também de cada um. Então se perdoe se de repente até agora você não conseguiu a cura por si, ou pedindo ajuda, ou não teve fé o suficiente, porque a fé, gente, ela é acreditar.
Quando você acredita, aí é um passo para você concretizar aquilo, porque aí tudo vai conspirar a seu favor e você vai conseguir aquilo que você deseja. Isso tanto na doença, na saúde, né, a cura na hora da doença, a sua saúde plena em todos os sentidos e também para a sua prosperidade em todos os sentidos, no amor, na vida, né? Então, quando você consegue trilhar esse caminho, aí as coisas fluem. Paguem para ver que vale a pena. E olha só, nos colocamos em ambientes metafísicos. Aí eu até trouxe aqui o que é metafísico já para explicar, porque tem gente que ainda não conseguiu, né, entender isso, que realmente é um pouquinho complicado. Então, quando a gente se coloca numa condição metafísica, como ele citou, né, durante um atendimento ou num ritual de fé ali que a gente faça, como eu falei, para ter essas conexões, é quando a gente permite, gente, porque ela é uma disciplina fundamental da filosofia, que eu comecei a ler e querer já explicando, que examina a natureza fundamental da realidade. É meio confuso, né? Mas espera lá. Incluindo a relação entre mente e matéria. Por quê? Por exemplo, a caneta, eu penso, uma caneta, podia ter alguma coisa que sai uma tinta na ponta, mas isso é na minha mente, né? E aí eu falo, nossa, existe a tal caneta, então ela já ficou física, né? Então, entre substâncias e atrito, e entre necessidades e possibilidades. Agora eu vou entrar para explicar esse ponto, uma coisa que eu acho muito interessante, que eles sempre tentam nos explicar, porque não é palpável a fé, não é verdade? A gente fala, cadê a fé? Deixa eu ver, através de do que eu vou medir a fé? Ainda não temos, mas os irmãos já nos orientaram que vai chegar esse ponto, que nós vamos conseguir sim, porque, por exemplo, aqui a internet, ela é uma física, né? Por mais que não seja visível, mas ela, para os cientistas, elas conseguem medir, a gente consegue saber quando está fraco, quando está forte, não é verdade? Porque funciona ou não, ou falha, enfim. Quando a gente fala em metafísica, são essas coisas que a gente sabe que existe, porém ainda não sabemos como explicar. E o interessante é que os filósofos da metafísica, podemos dizer assim, eles já tinham muita consciência disso, eles já tinham muito conhecimento. E eu até acredito que hoje a gente estudando, né, porque deixaram um legado lindo aí para todos nós, como Aristóteles, Platão, Tales de Mileto, entre vários outros, eles já conseguiam perceber. E eles tentaram passar, mas nem todos estão no mesmo tempo, não é isso que nosso irmão falou na palestra? Uns mais, outros menos. Esses estavam super mais, não é verdade? E nós ainda estamos aqui tentando, né, ir para esse mais, mas também temos que nos respeitar, ter paciência. Faz parte dessa saúde, tá, gente? Que a gente vai falar um pouquinho de cada uma. E aí, olha só, existem várias formas de reverter emoções contrárias. Quando esse irmão diz isso, é porque todas as vezes em que a gente está numa situação ruim, é muito fácil, gente, é muito fácil, isso é comprovado cientificamente, a gente só pensar negativamente. E aí a situação fica mais pesada ainda. Né? É diferente de quando você está, por exemplo, vivendo um momento super bom, você não vai lembrar de coisas ruins que te aconteceram, vai? Né? Não deve, mas e aí a gente vai se conectando. Então, o quanto mais eu conseguir me colocar em situações boas, né, melhor eu vou ficar, porque aí eu vou ter mais facilidade de estar sempre com uma vibração elevada, tá? E aí, olha só, viemos inconscientes para a Terra. Quando pedimos ajuda a seres de luz, já viveram aqui, né? Que já viveram aqui várias consciências de vida, né? Quando a gente pede ajuda para eles, é como se nós fôssemos um bebê e a gente precisasse, por exemplo, nos alimentar.
E aí a gente chora. Aí aquele bebê vem, ou os pais, né, com muita sabedoria, ou algum adulto que seja, e traz o alimento para nós. Isso acontece em várias situações. Por isso, gente, que não a gente sabe que Deus é a maior energia de amor do universo, ele que criou tudo. Eu particularmente acredito nisso, né? E a gente aprende aqui na casa de Mãe Maria que nós temos anjos de luz que estão evoluindo também, mas já atingiram, né? Já atingiram várias etapas, digamos assim, à frente de nós. E eles, para que nós todos crescemos, porque eles já entenderam que todos somos um, eles sim vêm e nos ajudam com muito amor, tá? Porque tem muita gente que tem dúvida, fala, poxa, mas eu preciso pedir para um anjo, para fulano, cicrano, beltrano. Ué, é uma egrégora de luz que a gente forma e a gente pede ajuda para quem sabe mais. Não é sempre assim, né? E claro, a gente pede ajuda para todos que são almas designadas por Deus, ou seja, que trabalham, vibram e sintam o amor. Aí sim, aí pode, não é verdade? Então vamos lá. As doenças de hoje são diferentes das de antes e serão diferentes das próximas. Lembra no comecinho eu falando, tem doença que surgiu, né, gente? Então, eles têm também todo um trabalho lá em conjunto para trazer orientação de acordo com o que estamos vivendo. Então, por isso que é sempre bom nos atualizarmos quanto às informações, né? Por exemplo, não existia tudo isso que a gente está vendo aí, né? Então é complicado. E de repente surgiu. Então, como lidar? O nosso irmão Bezerra de Menezes, ele já tinha nos alertado: o mal vem pelo ar. E pediu: cuidem da imunidade de vocês. Se alimentem bem. Muitos derivados apícolas. Ele veio por diversas vezes em suas reuniões trazer os fluidos, né, para a gente nos fortalecermos. E quem fez tudo direitinho, gente, nem passou perto disso. Mas também, se teve, não se culpe, porque, como eu falei, envolve várias outras coisas, porque eles também pedem para a gente cuidar do emocional, tudo, e às vezes a gente não tem controle de tudo na vida, não é verdade? A gente tenta fazer o melhor, mas não é sempre que dá, né? Então vamos lá. E eu sempre também questiono muito quando esses irmãos vêm falando dos orbes, que eu acho muito engraçado, falar os orbes, né? Aí já vem aquela coisa de ET, tudo. Mas existe, gente, o universo está aí gigantesco. E ele lembra que os curadores, não só do plano físico, e sim dos orbes ascensionados, né? Na questão energética e espiritual. Por exemplo, o irmão Bezerra de Menezes, ele faz parte dessas almas, né, que já alcançaram uma luz muito grande. E existem outros também, que eles se reúnem e generosamente vêm nos ajudar para contribuir com a evolução do nosso planeta. Ele até citou o nosso querido Dr. Adolfo também, não é? E aí ele finaliza falando que o maior mestre é Jesus. E por isso a gente recorre tanto a ele, e ele é reconhecido em tantas religiões, né, por tanta gente, porque realmente não é à toa. É uma luz muito grande e deixou muitos aprendizados que a gente ainda não aprendeu, não é verdade? Mas a gente vai conseguir e aí dá certo. Olha só, aí a gente pensa, poxa, já estou com alguma dor física, alguma doença, alguma coisa que não está legal em mim. Como eu vou fazer ou prevenir? Primeiro, paciência. Por quê? A gente viu que quando chega no corpo físico, a gente já passou por algumas etapas, né, essa transição de sair do nosso corpo etéreo, né, para vir para o nosso corpo físico. Ela teve um caminho. Então, às vezes, a gente não consegue de uma hora para outra, né, tirar, limpar e curar. Mas, como a gente estava falando aqui agora, tem esses irmãos de luz que vêm nos ajudar. Então, quem sempre nos assiste aqui sabe que quando tem um problema de saúde, pressão, a diabetes, tantas outras, gente, tantas coisas, eles sempre têm um chá, ou algo para tirar dor, enfim. É importante a gente lembrar que
Tudo isso faz parte de um planejamento, porque às vezes a gente não lembra, a gente fala, não, mas é só um chá, não, esse daí indica sempre, não, isso não vai resolver. Não é só o chá. Aí, aquele ato onde você vai pegar e preparar aquele chá, o lado metafísico do que a gente estava falando no começo, tá bom? Então, não menospreze isso, não. E sempre, gente, cuidar do sangue. O que é cuidar do sangue? Além das águas coloidais, a gente procurar ter a alimentação mais natural possível. Aqui eu sempre falo que tem o ABC da espiritualidade, e nesse programa é sempre dito o seguinte, a natureza de comer. Porque é tão farto, é tão bonito, colorido e tão amplo, e a gente se limita muito, né? Aquelas coisas onde a gente vai naquele quadradinho chamado mercado para poder comprar só, né, coisas industrializadas, quando na verdade a gente deveria ir naquela parte. Eu até gostei que esses dias foi dito o seguinte, que a parte de alimentos naturais, ela não precisa de tanta embalagem, ela já é bonita, ela já é chamativa por si só, não é? Agora, a parte dos congelados, a gente abre, a caixa às vezes é linda, né? Claro, tem todo um estudo ali para isso, mas a hora que você olha o alimento, você fala, ai, não dá nem vontade, né, gente? Vamos combinar. Só o aroma de um preparo de uma comida, tudo é outra coisa. Mas, e isso a gente tem que se policiar, mas ainda infelizmente existe. E aí, o que acontece? Todas as vezes em que a gente vai cuidar, né, da alimentação, eu lembro muito dos 3 As. Vou falar os 3, mas são 4. Vou falar dos 4, vai. Os 4 As. Que o doutor Alonso sempre vinha gentilmente aqui, vem, né, gentilmente aqui, para falar conosco, que é a alimentação, que é o que eu acabei de falar, atividade física. Gente, a atividade física é um santo remédio, porque ali ela não deixa nada enferrujar e estimula tudo que o seu corpo precisa. E eu sei, porque eu passo por isso, que às vezes a gente iniciar é muito, muito complicado, não é verdade? Porém, quando a gente já tem o hábito, eu vejo, eu não estou nesse momento, mas eu já estive, e tem pessoas que a gente vê que é meio que vicia, porque o bem-estar é tão grande que o corpo quer mais, né? Vocês sabem que tudo que a gente que nos traz satisfação, a gente acaba viciando, né? É que nem tudo é bom, né? Tudo que nos traz a satisfação é bom. Por isso que quando, às vezes, as pessoas têm alguém dependente em casa, fala, não, é muito ruim. Gente, para ele é bom. E os malefícios, as consequências daquilo, claro, a gente vê nitidamente, mas a pessoa que é viciada, ela não consegue enxergar isso, né? Então, vamos nos viciar apenas em coisas boas, para não correr o risco, não é verdade? Aí, olha só, quando a gente toma água, gente, água é vida, é a melhor bebida desse mundo. Não adianta, tanto que assim, eu vivo brindando com água, que as pessoas às vezes brindam, né? E eu também, claro, em festa, tudo com espumante, tudo, mas nós deveríamos ter o hábito de brindar com a nossa água. O líquido mais rico que existe, não é verdade? E a água, gente, a gente tem que entender também, que para mim não é tão habitual, né, olhar rótulo às vezes de uma garrafa de água ou da onde eu estou comprando. Aprendi aqui na casa de Mãe Maria a importância de observar tudo que está escrito ali, né, e as fontes. Por isso que aqui a casa também tem tanta preocupação de ir atrás de boa água, né, para que a gente tenha aqui nos atendimentos, e é muito legal. E tem as águas coloidais, que vocês podem entrar lá no site, dar uma olhadinha, que vocês vão ver quais são essas águas coloidais, que, assim, mudou a minha vida, gente, de verdade, e é de muita gente que eu vi, viu? E o outro é o ar. Aí você fala, moro em cidade grande, extremamente poluído, e agora? Gente, quando eles citam, né, para a gente, fala do ar, é o ambiente, é a atmosfera que você tem dentro da tua casa, no teu local de trabalho, né? Ou, por exemplo, às vezes a gente vai dormir e leva, né, o tal aparelho e deixa lá ligado o tempo todo, aí pisca ou tem algum sinalzinho, você já vai e olha. Isso não é sadio, porque isso é viciante e isso em excesso faz mal. O computador, o celular,
né? Porque hoje tem tudo ali no celular. Antes a gente tinha que algumas coisas era só lá no computador, agora não. No celular nós temos tudo, né? É muito legal, é muito bacana, mas não, por exemplo, na hora de dormir e muito menos durante as refeições. Porque com essa sabedoria desses irmãos, eu sempre ouvi em palestra que a gente não tem ideia do quanto essas teias, que eles chamam assim, energéticas, influencia no nosso momento ali em que estamos recebendo um alimento. Olha que interessante. Coisas que a gente não para pensar. Isso tudo é a qualidade, gente, do nosso corpo físico, né? Então, se você já está com alguma enfermidade, aí, alguma dor, tudo, experimenta tirar essas coisas para poder aliviar. Nós temos aqui na casa um banho, que é o banho da saúde. É um mix de ervas que esses irmãos nos indicaram para que favoreça a nossa cura, né? Quando a gente está nesses cuidados de tomar a boa água, de comer, principalmente, né? Ingerir os derivados apícolas, nunca deixar, que isso é muito rico para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento. Então, os derivados apícolas, uma boa alimentação, a água, com os chás indicados, ou alguns, né, até em cápsula, os extratos são maravilhosos. Então, assim, sempre no nosso atendimento tem pessoas para esclarecer e orientar. E também o nosso site, né, tem tudo lá bem explicadinho. E aí, se a gente priorizar tudo isso, por exemplo, o dormir bem, aí a pessoa fala, mas eu não consigo, não tem como. Só que, gente, se nós todos aprendermos a tomar um chá para dormir, né, a relaxar, meditar, fazer uma prece, com certeza você vai dormir bem, né? Porque o corpo relaxado, para quem tem dor, é o ideal. Ah, mas é difícil relaxar com dor. Não, faz todos esses rituais, que aí com certeza vai dar certo, tá bom? E agora vamos falar dessa saúde mental que a gente esquece. Essa daria até um outro programa, então eu só vou dar uma explicada breve aqui, porque já que essa cura começa, né? Às vezes a doença começa, quer dizer, lá na alma, e a cura também, mas às vezes algumas doenças começam lá na alma, e quando vai refletir no corpo, aí já viu. A gente sabe que as nossas emoções mandam muito no nosso corpo. Por exemplo, eu levo um susto, ali já dispara determinados hormônios ali que, né, que tira a gente, você já muda o seu estado físico ali de estar. E quando a gente tem algumas emoções que às vezes a gente nem lembra e não precisa. É tanto que eu vi durante um atendimento outro dia um irmão falando, olha, precisamos desenvolver um ritual onde as pessoas se desfaçam desses traumas sem ter que necessariamente mexer ali na ferida. Porque a ferida, quanto mais a gente mexe, mais dela demora para cicatrizar, não é verdade? Com a nossa alma é a mesma coisa. E isso ficou bem guardado e eu vou até pedir ajuda de outros para ver como a gente pode, como eles vão fazer isso, né? E aí, o que acontece? Quando a gente precisa, às vezes, curar alguma dor, de alguma limitação que a gente tenha na vida, às vezes é importante procurar ajudas de profissionais. Eles sempre nos orientam que existem grandes profissionais encarnados, não são só maus profissionais, né? Porque tem também, mas existem pessoas com que a gente pode confiar. Então, é muito importante a gente se conhecer. Né? Então, muita gente tem preconceito, às vezes, de procurar uma terapia, né? Ou também a casa, por exemplo, oferece tantas me fugiu a palavra agora? Tantas terapias, lembrei agora. Tantas terapias, né, que nos favorecem tantas coisas. É para isso, é para esse cuidado da alma. Né? Então, olha, não conheçam, porque os nossos pontos de força, quando recebem boas vibrações, né, isso favorece muito para uma cura, né? E outra coisa que eu ia falar que é muito importante, que aí as pessoas sempre pensam, eu tenho essa doença porque isso é de vida passada. Gente, nem tudo é assim, tá? Porque às vezes a gente sofre alguns traumas que aí a gente não vai saber nunca, enquanto a gente está no ventre da mãe,
né? Ou quando a gente é bebezinho, que ainda não entende esse mundo. Então, por isso que é até perigoso fazer regressão, porque às vezes as pessoas vai lá em outras vidas, traz coisas, e aí fica sem entender se é de agora, se é de antes, depois. Bom, isso não é o mais importante. O importante é você estar em paz consigo e entendendo que tudo teve um porquê de ser. E se de repente aquilo está te machucando agora, uma ferramenta que eu achei bárbara, pelo menos na minha vida e de várias pessoas que eu vi, é a oração do perdão. Porque quando você se perdoa e perdoa todos à sua volta, ou tudo que já te aconteceu, é como se você pegasse um balde de lixo, esvaziasse e ali você colocasse flores, plantasse uma flor, sabe? Às vezes a gente não faz isso, né? Com alguma coisa que a gente quer reciclar. Então é muito importante a gente olhar o daqui para frente. E se tem alguma outra dor lá que nos incomoda, a gente trabalhar isso. Então, assim, nós temos várias leituras e orações que contribuem muito para essa reforma íntima que eles tanto nos dizem, não é verdade? Eles sempre falam, olha, faça uma reforma íntima. Por quê? Isso é um autoconhecimento, é saber o que você gosta, o que você quer. Porque, às vezes, a gente culpa o mundo, né? Até vidas passadas, mas a gente se esquece que nós somos, sim, um ser com defeitos e qualidades e que a gente precisa aprender a lidar com isso e melhorar o que está ruim para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para a nossa saúde espiritual. E é isso que eu desejo a todos vocês. Então, sempre que tiverem, né, alguma agonia, alguma dificuldade, peça ajuda, que com certeza esse amor de Mãe Maria e de todos esses irmãos espirituais vão contribuir muito, se a gente permitir com o nosso livre-arbítrio, para que a gente evolua e cresça e seja muito feliz. Né? Então, isso é o que eu desejo a todos. Ninguém é 100% feliz, a gente vive ali, né, entre a dor e a felicidade, mas isso é o viver, né? O que não pode é essa coisa neutra e achar que a vida acabou. Não pode. A gente tem que saber que existem sim as coisas ruins, mas que a gente, até com a lei da gratidão, a gente pode olhar tudo de melhor que nós temos, né, à nossa volta e dar um passo a mais para frente para contribuir com esses irmãos de luz para a nossa vida, não é verdade? Então, olha, nosso tempo passa muito rápido, eu acho, viu? Mas não tem problema, teremos outras oportunidades e fiquem à vontade para escrever, comentar aqui tudo que vocês querem falar mais, né, desse programa e de todos os outros. Fiquem sempre à vontade para comentar o que vocês querem aprender, né, com esses irmãos, porque aí eu aprendo junto, tá certo? Então, ó, salve Jesus, salve Maria Santíssima, um forte abraço, um beijão.